Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre Plano Nacional de Educação, Balanço e Projeção. Agora a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. Em 2022, o Brasil registrou 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais idade, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever. A taxa de alfabetização foi de 93% e a taxa de analfabetismo foi de 7%. Dados do Censo Demográfico do Brasil de 2022 revelou que 11,5 milhões de brasileiros de 15 anos ou mais idade não sabem ler e escrever um bilhete simples. A taxa de analfabetismo foi de 7%. É muita gente sem esse direito básico garantido e fora da sala de aula. De acordo com a especialista Andressa Apelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, esse quadro revela uma grande violação dos direitos humanos ao não garantir a essas pessoas que chegam aos 15 anos de idade o direito de saber ler e escrever. Isso é gravíssimo, né? A gente, em 2023, pela PNAD contínua do IBGE, a gente tem 9,3 milhões de pessoas analfabetas absolutas, né? Então, que não sabem ler ou escrever. Isso corresponde ao contingente maior do que a população de muitos países no mundo, né? E não tem nenhuma justificativa para que isso aconteça, né? Isso significa por trás uma série de violações. Andressa Apelanda reforça ainda um outro grave problema, que é a falta de registros e dados sobre o analfabetismo funcional, pois o último dado foi de 5 anos atrás, que revela que 1/3 da população brasileira de 15 anos era analfabeta funcional, que são pessoas que leem, mas não entendem e não sabem resolver operações básicas de matemática. A gente sequer tem dados atualizados sobre analfabetismo funcional, né? O último dado que a gente tem do INAF, né, é de 5, 6 anos atrás, em que a gente vê 1/3 da população acima de 15 anos brasileira em situação de analfabetismo funcional. O que é também gravíssimo, né? Dado que, para caracterizar analfabetismo funcional, a pessoa consegue identificar as letras, né? Ver palavras, mas ela não consegue compreender de forma plena interpretar uma frase, um parágrafo inteiro. Então, isso também impacta profundamente nos direitos, no acesso aos demais direitos. A gente estava falando no intervalo, né, Liz, sobre a grande preocupação, que essa foi uma das metas mais atingidas, e o professor ressaltou muito a perspectiva da pandemia. Pode socializar um pouco para quem nos acompanha, saber essa nossa conversa de bastidores? Essa questão da alfabetização é importante a gente separar. Uma coisa é a meta da alfabetização, aquele direito básico das pessoas saberem ler e escrever. Outra coisa é a educação de jovens e adultos, né, que são as pessoas que não completaram a educação fundamental, a educação básica na idade certa, que têm direito a voltar. Acontece muito com trabalhadores, com donas de casa, com mulheres que voltam a estudar depois que os filhos cresceram. Então, vamos separar essas duas coisas. Com relação à alfabetização, a gente vê que havia um esforço, um compromisso de enfrentar a alfabetização, sim, as pessoas que não sabem ler, no momento que a sociedade como um todo, no mundo todo, trabalha com a sociedade da informação. Você hoje ser uma pessoa que não sabe ler, você se ausenta, você se afasta de uma série de direitos, de benefícios, de não saber ler o nome de um ônibus, se não saber ler o nome de uma rua, quer dizer, tem impactos na vida das pessoas de uma forma bem mais ampla. Essa política e a política de educação de jovens e adultos foram extremamente prejudicadas nesses últimos 10 anos, tem sido muito prejudicada pela falta de investimentos. E significa, assim, não apenas pensar em oferecer um curso de EJA, mas oferecer um curso de EJA que seja atrativo, que seja interessante, que possibilite o interesse daqueles adultos que não estudaram em voltar para a escola. Outra coisa que a gente percebe é que, infelizmente, a gente tem hoje uma população que estudou e não foi
e não conseguiu aprender a ler ou não conseguiu dominar, né? Então, assim, são pessoas que vão precisar voltar para a escola. Muitas vezes é uma jovem adolescente com 15, 16 anos que foi mãe, que teve que abandonar, ou é um menino que precisou trabalhar. Quer dizer, tem várias situações. Então, a escola precisa pensar nesses estudantes de uma forma diferenciada. Não pode ser a mesma aula que é dado para o aluno de 15 anos, com o aluno de 12 anos, que é dado para uma mulher ou um homem de 40 anos, que tem, quer dizer, tem toda uma questão pedagógica que precisa se investir. Infelizmente, foi bastante prejudicado com a falta de investimentos. Eu queria também destacar que não é só o investimento público federal, mas também o investimento dos municípios em criar turmas de EJA, principalmente nas áreas rurais, onde tem um coeficiente maior de pessoas analfabetas.